Muito boa noite, Madureira, boa noite, Grande Madureira. Nós estamos aqui hoje para começar a live de lançamento do projeto, que é o projeto Rede Madureira Criativa. É um projeto que é capitaneado, coordenado, digamos assim, pela Companhia de Aruanda, e que tem como um dos principais objetivos justamente promover a articulação e o fortalecimento dos diversos empreendedores, dos mais diversos ramos da Grande Madureira, né? Que é essa área que a gente está considerando, que é geograficamente o bairro de Madureira por si só, delimitado, mas também os bairros que fazem fronteira, né? Então, Oswaldo Cruz, Turiaçu, Cavalcante, Rocha Miranda, Irajá, Vicente Carvalho, enfim, todos os bairros que compreendem essa região, que têm essa ligação, né, que trocam essas informações e essas influências, e os empreendedores desses mesmos bairros, eles vão estar contemplados nesse projeto, que é um projeto que para nós traz bastante alegria, né? Nós estamos muito felizes de estar podendo concretizar essa ideia, que é uma ideia que já vem sendo gestada há algum tempo, né? A gente teve um primeiro ensaio desse projeto, que é o Rede Madureira, especificando só os empreendedores de Madureira e focando também somente na questão dos grupos culturais, né? E a partir dessa primeira experiência que nós da Aruanda tivemos, a gente vem entendendo e observando a real importância da gente se articular enquanto rede, para que a gente consiga se fortalecer enquanto grupo e também individualmente, né? Porque um dos principais objetivos da rede é, de fato, se articular em grupo para conseguir ter mais força, mas também fortalecer individualmente cada empreendedor. E aí, à medida que os anos foram passando, desde essa primeira experiência, a gente entendeu a necessidade de ampliar esse campo de atuação e esses empreendedores aos quais a gente estava se propondo a trabalhar em conjunto, né, a estabelecer essas parcerias e essas ligações. E aí a rede se expande não só para grupos culturais, mas para empreendedores de uma maneira geral. E até mesmo se a gente for pensar, né, no conceito mais amplo de cultura, ela engloba não só, né, essas linguagens artísticas, né, é também um modo de vestir, é também o que se come, é como se fala, é como se relaciona nas relações comerciais. Então, pegando esse conceito mais amplo de cultura, né, que é tudo que está ao nosso redor e que nos influencia enquanto indivíduo, a rede, então, se abre para empreendedores do ramo da gastronomia, da moda, da beleza em geral, né, transistas, barbeiros, mototáxis, as barraquinhas que ficam, por exemplo, embaixo do viaduto de Madureira, né, aqueles empreendedores ali que estão todas as noites oferecendo os mais diversos caldos e petiscos para as pessoas que frequentam o bairro de uma maneira geral, pensando não só o bairro de Madureira, mas todos os bairros que fazem fronteira. O projeto Rede Madureira Criativa, ele traz também essa ideia que é uma ideia que a nossa ancestralidade sempre nos trouxe, né? E, na verdade, ninguém está criando a roda aqui, a gente só está parando para ouvir os conselhos da ancestralidade, os conselhos de quem veio antes, né? A gente tem vários ditados e filosofias que pregam para nós o trabalho em conjunto, o trabalho em comunidade, né? A palavra que ficou tão em voga e tão famosa, que é o Ubuntu, né? Que eu sou porque nós somos, porque a comunidade existe e faz com que eu seja quem eu sou. Então, a gente não está nada além do que obedecendo e seguindo esses ensinamentos dessa ancestralidade, de quem veio antes, de que quando a gente trabalha juntos, a gente fica muito mais forte e consegue ir muito mais longe, né? O projeto Rede Madureira Criativa, ele vai atuar a partir de hoje, né, dessa live de lançamento, ele vai atuar em 2 campos de ações especificamente, né? A gente tem um campo de ação que é mais voltado para o fortalecimento, para a formação e para o fortalecimento dessa rede em si. Então, nesse quesito, nós vamos ter reuniões periódicas entre os empreendedores para a gente ouvir quais são os desejos e as demandas individuais e para que essas demandas individuais elas possam ser acolhidas e abraçadas pelo coletivo, né?
Então, essas reuniões periódicas, mensais, inicialmente, elas são abertas, as pessoas elas podem, através das nossas redes sociais, que é a Rede Madureira Criativa, a página no Facebook, e Rede Madureira Criativa no Instagram, elas podem ficar sabendo exatamente quais são os dias em que os empreendedores vão se encontrar. E a gente teve uma primeira reunião, que foi logo nessa segunda-feira, uma reunião que foi muito bem sucedida, a gente teve bastante gente, uma adesão bastante bacana, e ela não se limita nesse primeiro encontro, outros virão. Então, se por acaso alguém que está nos acompanhando aqui agora não pôde estar presente ou não soube, né, dessa primeira reunião de articulação da rede e quer fazer parte, quer contribuir de alguma forma, a gente vai logo em seguida anunciar a reunião de março, depois a de abril, a de maio. A gente tem uma programação que vai até o mês de dezembro de reuniões, onde a gente vai definir as pautas do que a Rede Madureira vai, de alguma maneira, encampar, né? As pautas que são importantes para esses empreendedores, para esses negócios. E uma segunda vertente são as oficinas de capacitação, as oficinas onde a gente vai instrumentalizar esses empreendedores com as mais diversas informações que podem ajudar a esses empreendimentos a seguirem adiante, a terem cada vez mais público, cada vez mais clientes, a conseguir atingir cada vez mais a expansão, né? São oficinas ligadas à elaboração de projetos, captação de recursos, marketing digital, branding, gestão e sustentabilidade, empreendedorismo em si, né, para entender. A questão a gente vai ter um núcleo que vai ficar focado especificamente na questão do turismo de base comunitária. A gente tem a cidade do Rio de Janeiro, que é um dos principais cartões postais do nosso país, mas um cartão postal que se delimita a uma única área, né, da nossa cidade, que é grande e múltipla, né? Então, esse turismo de base comunitária traz também a ideia de voltar os olhares para essa região, que é a região da Zona Norte, que é a região suburbana, e mostrar a potência turística dessa região, né? Talvez não tão rica de belezas naturais quanto a Zona Sul e tal, mas também a gente tem alguns parques, algumas belezas, mas principalmente quando a gente pensa na verve cultural, né? Na cultura que pulsa nessas regiões, nessas comunidades, dentre esses moradores, né? Quando a gente pensa em Madureira, né, dentro da cidade, do imaginário da cidade do Rio de Janeiro, inevitavelmente a gente reconhece Madureira como um centro de referência da cultura afro-carioca, né? Porque aqui, nesse território, coexistem a cultura tradicional, né, representada pelo samba, pelo jongo, pelas religiões de matriz africanas, mas também a cultura mais contemporânea, né, a cultura do nosso tempo, moderna, que dialoga com a cultura tradicional, porque, como todo patrimônio material, imaterial, ele está vivo, né? Então, esse jongo, ele dialoga com esse hip-hop, com essa dança charme, com essas produtoras, com esse basquete de rua, com o grafite. Então, tudo isso, seja a cultura afro-carioca mais tradicional ou essa mais contemporânea, elas coexistem dentro desse território e fazem com que o território seja reconhecidamente um centro de referência quando a gente fala dessa cultura afro-carioca, digamos assim. Então, a gente tem essas duas vertentes principais. A gente já planeja alguns desdobramentos, mas aí, como o próprio nome já diz, são desdobramentos que vão vir a partir tanto dos encontros periódicos com os empreendedores, tanto quanto das oficinas de instrumentalização, de capacitação para esses empreendedores, né? A gente sabe que muitas pessoas, por conta desse cenário em que a gente está vivendo, e aí a gente, de alguma maneira, entende que ele veio num momento providencial, né? Porque muitas pessoas, elas se tornaram empreendedoras por necessidade, né? A gente sabe que a gente teve uma perda enorme dos campos de trabalho formal. A gente sabe que muitas pessoas se lançaram no empreendedorismo porque perderam seus empregos. Então, por conta disso, é muito importante também que esse projeto, que o Rede Madureira Criativa, que ele aconteça nesse momento para ajudar esses empreendedores por necessidade a também, de alguma maneira,
por que não fazerem com que esses empreendimentos que surgiram nesse momento tão difícil, para que eles possam, de fato, se tornar a principal atividade e fonte de renda para essas pessoas, para esses empreendedores. Ao longo da live, a gente vai conversar com algumas pessoas. A gente tem aqui convidados ilustríssimos, né, que de alguma maneira contribuíram e contribuem para que esse projeto possa ser real, para que ele possa ser palpável e para que a gente possa estar aqui pensando essa rede e essa coletividade para esse ano de 21 e daqui, com certeza, para muitos anos à frente, porque a gente entende que, independente do projeto de Aruanda, a partir desse momento a rede ela se estabelece ad eterno, né? Então, o Rodrigo pode não estar, mas a rede vai estar e ela vai se retroalimentar, isso a gente tem a maior certeza do mundo, por isso a gente está aqui muito feliz de poder estar aqui anunciando e dividindo com vocês e com os nossos convidados dessa live de hoje a possibilidade desse evento, desse projeto que vai fazer com que essa rede se forme, se fortaleça e que produza, com certeza, muitos frutos, não só para a região da Grande Madureira, para os bairros dessa região suburbana, como para a cidade do Rio de Janeiro como um todo, né? Ajudando também nessa retomada econômica que a gente está tão precisado, né? A gente está todo mundo submerso num cenário caótico e essas iniciativas elas vão ser fundamentais. A cultura sempre foi muito fundamental para a questão econômica do Rio de Janeiro também. Então, eu vou passar agora, vou começar a convidar os nossos convidados de hoje. Vou chamar aqui, em primeiro lugar, a Elaine Rosa, que também é conhecida como Rainha Crespa. Elaine é uma empreendedora que tem uma história muito bem sucedida com a Feira Crespa, né, que com certeza todas as pessoas que acompanham, que estão aqui com a gente nessa live hoje, já ouviram falar, já frequentaram a feira, já expuseram na feira, né, se for o caso, a gente tem empreendedores aqui. Então, a Elaine vai falar um pouco, Elaine também parceira do Rede Madureira, a gente está muito feliz de poder ter a Elaine e a Feira Crespa conosco nessa empreitada, que a gente já entende que é bem sucedida, porque só a gente conseguir reunir tanta gente bacana, a gente já está muito feliz com isso. Então, a gente vai ouvir um pouquinho dessa história da Feira Crespa, do empreendedorismo, de como a Elaine entende as ações empreendedoras e a coletividade, a importância delas nesse momento. Elaine. Elaine, está mutado, você tem que abrir aí seu microfone. Acontece, né? Ao vivo sempre é assim. Boa noite a todos e todas. Obrigada, Rodrigo, boa noite. Obrigada pelo convite, obrigada pela parceria. Então, como você falou, né, eu sou uma das cofundadoras da Feira Crespa. É um empreendimento, é uma ação afirmativa que está no mercado há 6 anos. Né? Nós já fizemos 26 edições, já alcançamos quase 25 mil pessoas, com uma rede de empreendedores que é rotativa e que basicamente são 80% de mulheres negras periféricas e 20% entre homens brancos, homens negros e mulheres brancas. Eu sou uma mulher suburbana, né? Eu nasci em Vaz Lobo, então fico muito feliz de retornar ao meu quilombo, retornar ao meu espaço. E durante a minha trajetória de trabalho, né, a Feira Crespa nasce na Pavuna, mas gira a cidade e gira entendendo muito do que a rede vem trazer agora, né, que é esse sentido de coletividade, de parceria, de colaboração, né? A gente gira a cidade para atingir outras mulheres de outras periferias que não só do Complexo do Chapadão e do Complexo da Pedreira, que era o nosso mote inicial, e tivemos um alcance e uma escala dentro da Rainha Crespa que foi bastante interessante, assim, no sentido de entender que muitas mulheres, muitos empreendimentos que chegavam para a gente, chegavam no seu início, e a gente não fazia só o escopo de trazer esse empreendedor para o mercado de trocas monetárias, né? A Feira Crespa ela não é só um mercado, não é só onde as mulheres vão no mercado para vender, elas vão fazer trocas. E essas trocas também são nesse sentido de aprendizagem, colaboração um com a outra. Então,
para a gente é muito gratificante, falo em nome da minha equipe, da Rainha Crespa, estar aqui podendo fechar e somar com vocês para os empreendedores da Grande Madureira. Durante a pandemia, né, muitas mulheres, muitos empreendedores passaram, como você disse, a empreender por necessidade, que né, me vejo sem trabalho, me vejo sem um ganho e vou empreender. Isso é natural do nosso povo, natural das mulheres, das nossas mais velhas. E aí, como é que a gente se estabelece, como é que a gente tem o mínimo de planejamento para que isso continue, para que isso não seja uma coisa emergencial, mas assim, meia boca, uma coisa que pode, o não planejamento pode não dar certo, né? Então, é nesse sentido, quando a gente fala de Feira Crespa, quando a gente fala dos empreendedores da nossa rede, a gente está ali sempre trocando para poder fortalecer essas iniciativas no sentido de capacitação, no sentido de orientações que façam com que as pessoas permaneçam, né? Para a gente da Feira Crespa, a gente enquanto negócio, e o negócio de impacto social, não é interessante que você abra uma marca e você não se mantenha, né? Não se sustente. Então, assim, a gente está num ambiente capitalista, e se a gente for pensar nisso, para a gente, enquanto negócio, não é interessante que a marca não esteja ali. Então, isso faz com que a gente também vá orientando e vá buscando que essa pessoa que está empreendendo, ela permaneça, ela faça o planejamento de negócios dela a longo prazo. E aí é para isso que eu estou como parceira, representando aí a minha marca, a Rainha Crespa, para a gente fortalecer os empreendedores que chegam para a Rede Madureira. Então, capacitações, instruções, e pensar também que não é só o eixo Zona Sul e o eixo Centro que está aí recebendo esses estímulos todos para fazer com que o empreendedor ele se mantenha no mercado, sabe? A gente está aqui no coração do subúrbio, né, para fazer com que aqui, mostrar que aqui a potência está aqui e a gente tá organizado também, entendeu? A gente está aqui para poder estar mais bem projetado. Eu acho que é nesse sentido que a gente vai colaborar com vocês nessa parceria e estou na disposição, estou ansiosa para a gente poder começar. Maravilha, esse já é o start, né? A gente está oficialmente começando, né? Então, a gente também fica muito feliz de poder ter você, ter o pessoal, a equipe toda, a galera da Feira Crespa conosco. A gente entende que essa parceria ela vai ser muito bem sucedida. O empreendimento de vocês, a iniciativa, ela é muito importante socialmente, porque, como você falou, né, ela consegue agregar muitas mulheres negras empreendedoras. Tem uma questão muito forte ligada também à valorização da cultura preta, né, carioca, da cultura afro-carioca, né, da coisa do empoderamento, de você realmente ter a afirmação e de pensar uma feira voltada, né, até o próprio nome, né, que é Crespa mesmo, que é essa coisa de você se autoafirmar e trazer essa verve cultural e a potência, né, desses afroempreendedores, né, que a gente entende que vai ser a grande maioria quando a gente pensa nos empreendedores dessa região, que é a região da Grande Madureira, porque, como eu falei no início, né, é uma região que é reconhecidamente um centro quando a gente fala de referência em cultura afro-carioca, né? As escolas de samba, né? Durante muito tempo a comunidade única que preservou a tradição do jongo na cidade e que foi responsável também por projetar essa tradição nacionalmente, né? Até que ela se tornasse patrimônio imaterial do nosso país. Então, Madureira, com certeza, ela é muito importante, principalmente quando a gente pensa nessa referência afro-carioca. É claro que todos os empreendedores eles vão ser contemplados, mas é inegável a gente pensar, quando a gente pensa em Madureira, não pensar também nessa herança africana, afro-brasileira, afro-carioca, nesse espaço, nesse lugar, né? Obrigado, Elaine, bem-vinda à rede, valeu por acreditar, né? E quando a gente pensa em Madureira, né, eu vou retomar essa questão da cultura e do samba, principalmente,
A gente tem muitos empreendedores e muitos artistas da nossa região. A gente é o território que pensa a questão da cultura afro e que teve um dos maiores blocos afro que a gente tem no Rio de Janeiro, que é o Agbara Dudu, né, o Elias e a galera toda, a Dinha, que estão até hoje firmes, lutando e militando para existência e resistência desse bloco, que foi também muito importante. As escolas de samba, o Império Serrano, a Portela, a Tradição, a União de Vaz Lobo, a Unidos de Madureira agora, mais recentemente, né, a própria Intendente Magalhães, né, que é, para além da Marquês de Sapucaí, um grande espaço para as escolas de samba que pretendem também chegar até a Marquês, mas elas precisam passar aqui, então esse carnaval ele também coexiste aqui nessa região, né, que é a capital do subúrbio, como já dizia o mestre Darcy do Jongo em uma das suas canções. Então, o potencial de Madureira, que vem desde Zaquias Jorge, né? Se a gente pensa lá, décadas de 30, de 40, o primeiro teatro da Zona Norte, ele é de Madureira, Teatro Madureira. Eu, inclusive, me deparei com uma foto hoje, inclusive, aqui nos meus guardados, do Teatro Madureira, que era uma iniciativa pioneira mesmo, de justamente trazer esse teatro de revista, esse teatro de variedades para essa região. Então, desde sempre, Madureira vem trazendo e mostrando, né, esse pioneirismo e essa referência quando a gente fala em cultura, mas não só em cultura, mas também em empreendimentos ligados à cultura, né? Porque você incrustar um teatro em Madureira, né, no momento em que isso não era comum, o primeiro teatro dessa zona, com uma grande adesão, né, e público fiel, é muito importante. Eu agradeço, então, a gente vai partir para o nosso próximo convidado. Muito obrigado, continua aqui com a gente, porque logo em seguida, a partir das